quero ir na cola do Nicola porque eu quero saber do mercado do São Paulo. Vamos lá. Nicola, você abriu o programa falando do Michael Suell, mas antes do Michael Suell, qual é a história do Valdívia? E também o Lucas Moura, que é importante. Boa. O dia começa com a notícia de que o Atlético Mineiro estaria devolvendo o Valdívia para o Internacional. O dia começa com o Bruno olhando a lua. E o Ivandro. Depois disso... Depois do... Bom, Blue o dia futebolístico do futebol, pelo menos no que diz respeito a Valdívia, começa com essa notícia de que o Atlético está devolvendo ele para o Internacional. Eu entrei em contato com um jornalista amigo meu que trabalha no Sul e ele garantiu que a volta do Valdívia não fazia parte dos planos do Inter e que o Inter já estava buscando clubes interessados na contratação do Valdívia. Agora há pouco o Globoesporte.com publicou o interesse do São Paulo no Valdívia e uma fonte minha no São Paulo confirmou que de fato é um jogador que agrada ao Dorival Júnior. Não faz parte da primeira lista de planos do São Paulo. São Paulo, quando busca um jogador de velocidade, havia pensado no Marinho, havia pensado no Lucas Moura, havia pensado no Carlos Eduardo. Essas hipóteses foram esgotadas. Então, a partir de agora, o Dorival trabalha com outros nomes inferiores, como o do Valdívia, como o do Geovânio, com quem ele já trabalhou no Santos. Geovânio emprestado pelo Tianjin Guanjian ao Flamengo. O Internacional parece não oferecer grandes dificuldades no caso de um empréstimo. Então, mas é algo que ainda está em fases preliminares, Bruno. O São Paulo vai conversar com o Internacional, vai conversar com o Valdívia para tentar chegar a um acordo. A grande vantagem é que parece ser uma coisa simples de resolução. O Atlético não tem interesse em continuar com o Valdívia até o fim de maio, quando acabava o empréstimo. O Internacional também não faz questão de utilizar o Valdívia e, a partir daí, imagina-se um negócio mais tranquilo. Só que de negócio de ocasião em negócio de ocasião, daqui a pouco o teu elenco está cheio e não tem solução, né? O Valdívia não é propriamente a solução para todos os problemas do São Paulo. Ele poderia vir a compor um elenco com mais opções. Não é o caso. Acho complicado. Mas o Valdívia não é um cara de velocidade. Fora isso, né? Principalmente depois da cirurgia, né? Mas nesse meio campo de Diego Souza, Nenê, ele é mais rápido. Ele é mais... Tudo bem. Não é que ele é mais rápido, ele se mexe, pelo menos. Entendeu? Mas ele não é o cara de velocidade. A questão é assim, ele já não deixou boa impressão no passado. Aí no começo desse ano ganhou novas chances. Essas novas chances já convenceram o Atlético de que não vai rolar. E numa posição que, né, convenhamos, não é a vocação dele. Também não é a posição melhor para ele jogar ali como meia, propriamente meia por dentro, né? Mas nas chances que teve ano passado também para jogar aberto, não convenceu muito. Assim, é uma aposta... Se for um empréstimo para o São Paulo também, não é uma coisa de tanto risco, mas para o jogador pode ser aquela coisa de repente, ou emplaca agora, ou vai ficar com aquela pecha de eterna promessa, né? O Atlético não deu certo. E a situação do Michael Suell, Nicola? No começo da semana a gente informou que o Michael Suell não fazia parte dos planos do São Paulo, que o Dorival e a diretoria já haviam, inclusive, avisado o Michael Suell que ele estava liberado para procurar clube. A ideia do São Paulo era vender. Se não aparecesse ninguém disposto a comprar, o São Paulo aceitaria emprestar. Contrato até junho de 2020. Pois bem, apareceu o primeiro interessado. No programa, inclusive, a gente até brincou com um fã do esporte que sugeriu que o Grêmio fosse atrás. Que boca, hein? Essa brincadeira do fã do esporte acabou virando realidade. O Grêmio, por indicação do Renato Gaúcho, conversou com o São Paulo, conseguiu o aval do São Paulo para liberar e faltam pequenos detalhes como exames médicos para que o Michael Suell vá por empréstimo de uma temporada do São Paulo para o Grêmio. O salário dele na casa dos R$300 mil. Essa mesma fonte minha, que admitiu o interesse no Valdívia, confirmou que o São Paulo ajudará em parte dos salários. São Paulo pagará menos da metade, mas ajudará o Grêmio em parte dos salários. Esse é o tipo de negócio que o barato sai caro. São Paulo gastou 3 milhões e 600 mil para contratar o Michael Suell no ano passado, aceitou pagar R$300 mil por mês de salário, ofereceu um vínculo de 3 anos e agora, com 7 meses depois, já se vê obrigado a emprestar o jogador de graça, ajudando com parte do salário. Cara, 3 anos, hein? Demora para passar, hein? No caso do Michael Suell, você falou que está pelos exames médicos, isso é fundamental no caso dele, né? No caso do São Paulo, vale lembrar que ele chegou bichado no São Paulo, né, professor? Ele chega no São Paulo, ninguém sabia que o rapaz estava naquela condição, ele já chega sem poder jogar. Agora, um gol só esse gol. E só falta o Grêmio também recuperar mais esse, né? Agora o Grêmio parece estar botando muita fé nisso, né?
nessa mística onda, na mística da recuperação. Só não vai no Adriano Imperador, né? Porque aí tem limites também. Aí né? também tudo. Bom, depois o próprio Fernandinho, é que não tem a questão física que tem o Michael Suel, mas é um jogador que, caramba, ele é emprestado pro Flamengo, volta mal e tem um papel tão importante ano passado e saiu valorizado até no final do ano. Daqui a pouco acho que todos esses jogadores vão querer jogar no Grêmio. Porque tá todo mundo se dando bem. Quer um exemplo? Léo Moura, cara. Léo Moura exemplos a gente já deu o time inteiro aqui. Cortez, O Cícero fez gol. Mas se abusa muito, quebra a mística, né? Não pode abusar da mística. Não, mas, professor, sabe o que acontece? O Grêmio abusa disso. E dá certo com todo mundo. Não, ano passado foi uma coisa impressionante. Eu nunca vi tantos juntos assim. Você tem casos pontuais, mas todo mundo junto. Claro. Recuperado. Mas a questão do Michael Suel é se manter saudável, né? Esse que é o ponto. É diferente dos outros. O Michael Suel é um jogador que, apto fisicamente, ele pode ser muito útil. Ele tem um fôlego, ele é um jogador com habilidade razoável, mas muito veloz. Ele pode ser útil. A questão é ele estar em condição, né? Já tem um na pele. Nicolás, para fechar essa parte, é a questão do Lucas. O Lucas deve ser anunciado a qualquer momento como reforço do Tottenham. Hoje pela manhã, um empresário do Lucas, que está na Inglaterra para fechar esse acordo, falou que faltavam pequenos detalhes. Negociação na casa dos 28 milhões de euros, ou seja, 110 milhões de reais. O São Paulo, como clube formador, que ficou com ele dos 13 aos 20, vai ter direito a quase 3% da negociação, ou seja, 3 milhões e 200 mil reais. O Corinthians, que contou com o Lucas quando ele ainda era chamado de Marcelinho, vai ficar com outro percentual, algo em torno de 300 mil reais. É uma notícia boa para o São Paulino, né? 3 milhões e 200 mil entram no cofre do clube. Só que o São Paulo tinha a perspectiva de contratar o Lucas por empréstimo. Isso que me revelou foi uma pessoa lá do São Paulo. Olha a estratégia do São Paulo. O São Paulo torcia para que a janela de transferências no futebol europeu terminasse hoje sem que ele fosse negociado. E aí o Raí pegaria um voo amanhã ou depois de amanhã rumo a Paris para conversar com o pessoal do Paris Saint-Germain. Ele é ídolo no clube, tem uma excelente relação com a diretoria para tentar um empréstimo de 6 meses. A ideia do São Paulo era contar com o Lucas pelo menos até a Copa do Mundo, empréstimo gratuito, e o PSG ainda teria de ajudar no pagamento dos salários. Diante do acerto iminente do Lucas com o Tottenham, só vai restar o São Paulo receber essa grana como clube formador. O que é Corinthians e São Paulo? O clube formador não é um só? É todos os clubes que participam da formação do jogador dos 12 aos 23 anos. 12 aos 23. Nos 4 primeiros anos é 0,25 e 12, 13, 14, 15, 0,25. A partir dos 16 aos 23, 0,5% por temporada. No caso dele, aniversário. Só tá lembrando que o Michael Suel pode até se recuperar no Grêmio. Mas não vai se recuperar nunca na Udinese, né? Na Udinese, depois daquela cavadinha, foi complicado. Era pra Udinese entrar na fase de grupos da Champions, contra o Braga. Eu lembro desse jogo aí com transmissão na ESPN. Bruno, e só pra fechar... Atenção! Sobre o Grêmio tá tentando o André, atacante do Sport, jogador extremamente caro. E aquele uruguaio, o Carneiro que a gente falou, um médico já foi ao Uruguai, fez exames médicos, está trazendo esses exames, vão ser analisados pelo departamento médico do Grêmio, e é o que tudo indica, deve virar reforço do Grêmio. E hoje já está rolando. Fechamento do mercado hoje, né? Na Europa. Hoje. Daqui a pouco futebol no mundo com todos os detalhes. Aubameyang no Arsenal, Giroud no Chelsea, Batshuayi no Dortmund, quem mais? O Mahrez parece que não vai pro City, que o Leicester recusou todas as ofertas. Ô, Léo, é o seguinte, já tá rolando a nossa live aqui no Instagram, tá? Então entra no @BBDebate, porque a partir de agora você vai curtir essa novidade que tem aqui no BB Debate, tá? Temporada 2018. É o futebol na pele. Então, enquanto você acompanha aí pela sua televisão, você vai conversando com... Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal e dê o seu like.